Bom, pessoal, nessa aula, então, a gente vai falar um pouquinho a respeito do tratamento clássico para interação da luz com a matéria. Bom, então, como a gente viu aí nas aulas passadas, né, a gente pode escrever aí usando em alguns casos especiais, fazendo algumas considerações aí, né, em ótica não linear, a nossa equação de onda dessa forma aqui, aonde esse P que entra aqui, né, quando a equação é descrita dessa maneira, aonde esse P que entra aqui, a polarização, ela tem tanto o termo linear, né, o P1, quanto as contribuições não lineares, que na verdade seria uma função do campo elétrico, né? Tornando essa equação aqui uma equação não linear, porque no final das contas esse P ele tem termos não lineares com o campo elétrico aplicado, tá bom? Então, no fundo, essa polarização que aparece aqui, ó, ela acaba dando pra gente qual que é a resposta do meio ao campo aplicado, e como eu comentei na aula passada também, isso aqui funciona como um termo de fontes, né? Para a nossa equação, sendo esse termo aqui que vai determinar quais campos vão poder de fato oscilar aqui no nosso sistema físico que a gente está estudando. Bom, pessoal, então fica bem claro olhando aqui para essa equação, né, que é bastante importante a gente entender, compreender como é a nossa polarização e quais são os princípios físicos por trás dessa polarização, seja ela linear, seja ela não linear. De fato, né, quando a gente fala da polarização, a gente na verdade sabe que essa polarização de alguma forma está ligada com a suscetibilidade do meio ao campo aplicado. Então, no fundo, quando a gente está querendo, na verdade, entender a polarização, a gente quer entender como que é a suscetibilidade do meio à aplicação daquele campo. Bom, então vamos lá vamos começar a ver aqui o nosso modelo clássico da interação da luz com a matéria, né, em ótica linear, tá bom? Então vamos ver aqui primeiro, considerando estados ligados, tá bom? Um sistema aqui onde os elétrons eles estão ligados aqui ao nosso material. Então, por exemplo, como acontece aí num material dielétrico. Então nós temos aqui os nossos átomos, né? A gente tem lá o elétron, que de alguma forma aqui está ligado, tá bom? O elétron não é livre, né? Ele está ligado aqui aos átomos. E aí a gente aplica um campo elétrico externo, tá bom? Que a gente vai considerar daqui a pouco uma onda eletromagnética, né? Então vai ser um campo elétrico oscilante e a gente vai considerar ele como sendo um campo elétrico harmônico, tá bom? Do tipo cosseno de ômega t ou seno de ômega t, tá bom? E a gente vai dizer que isso daqui, na verdade, então, é como se fosse um oscilador harmônico. Então a gente vai dizer que o nosso elétron tem uma massa ME e ele está preso aqui, ó, ao nosso átomo como se fosse por uma constante de mola K, tá bom? Então a gente vai considerar isso aqui como se fosse um elétron num sistema massa-mola, um elétron preso aqui numa mola, e a gente sabe que isso daí vai ter uma frequência natural dada por ômega zero, que é a raiz de K sobre a massa do elétron. A gente pode fazer esse tipo de consideração quando o campo elétrico da onda eletromagnética da radiação é muito menor do que o campo interatômico, de tal forma que esse campo elétrico aqui ele vai provocar apenas um pequeno deslocamento dos elétrons da posição de equilíbrio. E nessa situação, isso pode, de fato, ser aproximado de uma maneira muito boa por um oscilador harmônico, que é o que nós estamos fazendo aqui. Bom, muito bem. Se nós temos, então, um sisteminha tipo massa-mola, tá bom? Onde a minha massa é o meu elétron, a gente tem aqui as três forças principais, né? Então, a gente tem a força de ligação, que é a força do tipo Kx, né? M menos M é a força restauradora, né? Então ela é negativa aqui, mkx, né? M ômega zero ao quadrado vezes x, ou se você preferir, né? Kx, né? Onde K então é m ômega zero ao quadrado, tá bom? Essa aqui então seria a nossa força de restituição. Tem uma força de amortecimento, né? Como se fosse uma força viscosa, né? Do tipo m gama dx dt. Dx dt é a velocidade. Então a gente tem aqui um mv, isso aqui seria uma força do tipo m gama v, ou como a gente às vezes costuma escrever por aí, é uma força do tipo bv. Essa força aqui seria relacionada à emissão dos elétrons quando estão se movimentando no nosso sistema atômico, que faz com que eles percam ali energia. E a nossa força forçante, né? A força que na verdade promove a movimentação dos nossos elétrons, que no caso aqui a gente está considerando então uma força do tipo força elétrica, né? A carga do elétron, Ezinho, vezes o campo elétrico aplicado E. Só que a gente vai dizer que esse nosso campo elétrico aplicado E, ele é um E0
certo? E elevado a menos ômega vezes T, tudo bem? Então agora, a gente tem todas as nossas forças aqui, e a força que induz o movimento dos nossos elétrons é a força elétrica, só que um campo elétrico, porque a gente está querendo representar uma onda eletromagnética, então ele está numa certa frequência ômega, tá bom? Então tem meu campo, ele está numa frequência I ômega. Muito bem. A equação de movimento que descreve esse sistema aqui, então é um m d2x dt2, né? Massa vezes aceleração, é a somatória das forças que a gente tem no sistema. A gente usa aqui a lei de Newton, e com isso a gente escreve então a nossa equação diferencial para o oscilador harmônico, tá bom? M d2x dt2 mais m gama dx dt mais m ômega 0 x é igual a menos ezinho vezes ezão. Tá bom? Então é essa equação diferencial que a gente tem que resolver. No estado estacionário, o que a gente sabe é que os elétrons, né, o deslocamento dos elétrons aqui, né, a posição do elétron, né, o x aqui que determina então a movimentação dos elétrons, do deslocamento dos elétrons, ele vai acompanhar a frequência da força forçante, certo? Então, no estado estacionário, isso aí que acontece, tá? Os elétrons eles vão oscilar na mesma frequência da força que está produzindo a movimentação dos elétrons. Portanto, a gente sabe que uma solução para essa equação é uma coisa do tipo, x de t, que é um x0 elevado a menos i ômega t, ou seja, ele tem aqui, ó, a dependência temporal é exatamente a mesma dependência temporal que nós temos aqui no nosso campo que está forçando o nosso sistema. Bom, como é que a gente faz agora? A gente substitui essa equação, né? Essa solução tentativa, digamos assim, na nossa equação diferencial e determina qual é o valor então de x0, né? Aqui é só uma algebrinha, né? De x0 que vai ser uma solução para essa equação. E é exatamente esse valor aqui, ó. X0 vai ser menos e sobre m1 sobre ômega 0 ao quadrado menos ômega menos i gama ômega vezes a amplitude do campo E0, tá bom? Então é assim que a gente tem que fazer essas coisas aqui. Bom, aí a gente pode, a partir disso, então, calcular o nosso dipolo, que é claro que vai ser um dipolo oscilante, porque a nossa posição aqui, né, do nosso elétron, ela oscila de acordo com a frequência do campo que está produzindo a movimentação, tá bom? Então você vê aqui ó, que o nosso P de T ele vai ser igual a menos E, é a carga vezes o deslocamento, né? Nossa definição aqui para o dipolo elétrico, tudo bem? Então basta a gente substituir esse x0 nessa equação para x de t e essa equação de x de t nessa equação para P de t multiplicado por E, tá bom? Então é bastante simples e fica dessa forma aqui. Então só muda um pouquinho aqui que aparece um E ao quadrado, tá bom? Então fica E2 sobre M, esse termo aqui que se você parar para ver é termo do tipo lorentziana, e esse cara aqui que é um E0E elevado a menos i ômega t, que é o próprio campo incidente, tá bom? Bom, primeira coisa que vocês podem observar aqui é que esse dipolo aí é uma quantidade complexa, tá bom? Então, por ser uma quantidade complexa, ele mostra pra gente, né, ele indica pra gente que tem uma diferença de fase aqui entre a excitação, né, que é o campo, certo? E o dipolo induzido. E essa diferença de fase, inclusive, ela depende da frequência, tá bom? Porque é um termo aqui, ó, né? A minha quantidade complexa aqui, ela depende da frequência. Então, a gente, na verdade, isso mostra pra gente que tem uma diferença de fase entre o campo incidente, novamente aqui, esse cara aqui, ó, E0 elevado a menos i ômega t, é o campo incidente, e o dipolo induzido. E que essa diferença de fase, novamente, ela vai aí depender da frequência. Para frequências muito pequenas, se você tiver frequência muito baixa, o que acontece? Para frequência muito baixa, o termo complexo aqui, ó, ele pode ser completamente desprezado. E, portanto, o nosso P de T vai ser real, né? Esse terminho aqui, ó, ele desaparece, aí o meu P de T vira aí vira um número real, tá bom? Ou seja, se isso aqui for um real, então, aqui, ó, para baixas frequências, P de T e E de T estão em fase, porque a diferença, uma outra maneira de você ver é pegar a fase dessa onda, desse número complexo aqui, né? Chamar isso aqui de uma quantidade do tipo elevado a φ, que vai dar aqui, ó, esse nosso φ vai ser o arco tangente, né, da parte imaginária pela parte real. Então você vê imediatamente aqui que quando a frequência fica muito pequena, a diferença de fase não existe, tá bom? Então,
eles estão em fase. Nesse caso, né, que é a mesma coisa que falar que isso aqui não é mais uma quantidade complexa. Portanto, o P de T é real. Tá bom? Então, eles estão perfeitamente em fase. Né? Quem está em fase? O campo e a polarização induzida. Muito bem. Para frequências aí muito grandes, né, exageradamente grandes, que é esse caso aqui de baixo, que eu estou mencionando aqui de baixo, se você observar, o que vai acontecer nesse caso? O P de T é como se ele fosse um complexo puro, né? Vai ser praticamente um número complexo puro. Então, o que vai acontecer? Se você olhar aqui, está numa diferença de fase de 180 graus, ou seja, está completamente fora de fase, né? O campo está indo para um lado, o dipolo está indo para o outro, tá bom? Então, é a situação onde eles estão mais defasados, tá bom? Bom, pessoal, na verdade, a partir desses dipolinhos P aqui, ó, a gente pode escrever a polarização P grande. A polarização P grande, o que é? É N, onde N é a densidade lá de elétrons ou de átomos, né? Ou seja, lá dos entes que você tem no seu sistema, vezes o dipolinho P. Então, a polarização, por definição, é como se fosse a contribuição de cada dipolinho. Então, isso aqui é a densidade de dipolos que eu tenho, né? Densidade de átomos que eu tenho no meu sistema, por exemplo, tá bom? Por unidade de volume, tá bom? Então, isso aqui é o número por unidade de volume, beleza? Então, é assim que a gente, a partir dessa meu dipolo elétrico, a partir dele eu calculo a minha polarização simplesmente por multiplicando pela densidade. Bom, pessoal, na verdade, tá ótimo. Então, aqui a gente vai escrever a nossa polarização, bastaria pegar a expressão anterior aqui e multiplicar por N. Antes de eu fazer isso, eu vou voltar a fazer isso daqui a pouco, mas eu queria fazer uma consideração para vocês que, na verdade, na vida real aí, o que acontece é que sistemas físicos reais, ele tem muitos elétrons inclusive com diferentes frequências de ressonância. Então, imagina você tem alguns elétrons com uma frequência de ressonância, outros elétrons com uma outra frequência de ressonância, como se fossem famílias de elétrons com frequências de ressonância diferentes, porque eles dependem da situação onde eles estão, da posição onde eles estão situados lá na matriz, das camadas eletrônicas que eles estão, das ligações que eles têm e assim por diante. Então é como se a gente tivesse classe de elétrons com diferentes frequências, tá bom? Então isso é o que acontece, ou que se espera da gente ver aí na vida real. Então, se a gente chamar cada uma dessas classes de elétrons aí com diferentes ressonâncias, cada uma dessas ressonâncias de ômega J, na verdade, a gente teria que escrever a nossa polarização não simplesmente como a gente fez aqui, que eu estaria considerando uma única frequência de ressonância, mas uma somatória, né, nessas diferentes classes de elétrons com diferentes frequências de ressonância. Então, ao invés de aparecer ômega 0, aqui aparece ômega 1, ômega 2, ômega 3, aqui aparece um gama 1, gama 2, gama 3, entenderam? E você faz a somatória dessas quantidades. Então, você vê que é parecido com aquilo que a gente fez antes, só que a gente está considerando agora que eu posso ter frequências distintas de ressonância, tá bom? Esse parâmetro F que aparece aí, esse F de J aqui, a gente chama de força do oscilador daquela transição. Na verdade, é como se fosse um peso, né? Aquela transição de frequência, sei lá, ômega 1, ela tem um peso nessa somatória maior, que é como se eu tivesse uma maior densidade, uma maior força desses osciladores em relação aos outros osciladores. Então, nessa descrição clássica, tá bom? É assim que a gente entende essa força do oscilador. Bom, pessoal, então tudo bem. Então, essa aqui seria a maneira, vamos dizer assim, mais realística da gente falar sobre isso daqui. Bom, a partir daqui, então, a gente pode igualar isso, né, ao que a gente conhece do eletromagnetismo. Então, aqui seria a nossa expressão clássica, que a gente fez até agora. E a gente vai dizer o seguinte, isso daqui é ε0, que eletrônico, vezes Z, tá bom? Então, daqui agora, dessa igualdade, né, isso aqui vem lá do que a gente, da nossa relação constitutiva, aquela hipótese simplificadora que a gente fez lá na equação de ondas. A partir disso, então, a gente consegue determinar o nosso Ki. Tá bom? A gente consegue determinar aqui, ó, a nossa suscetibilidade elétrica aqui, tá bom? Então é assim que a gente determina essa suscetibilidade. Bom, aí agora a gente pode trabalhar tanto com a suscetibilidade quanto com a constante de elétrica, tá bom? Depende um pouco aí da área em que você trabalha. Então vamos fazer primeiro aqui o que a gente não está tão habituado, pelo menos aqui quem trabalha nessa área de ótica, que a gente trabalha aqui no nosso grupo no IFISC. Então vamos lá. O que é a constante de elétrica K? Tá bom? A constante de elétrica K, ela é 1 mais Ki, tá bom? E o meu Ki, né, basta eu, né,
dividir essa expressão aqui, ó, por ε0, né? O E corta com E devido a essa expressão por ε0. Então, é isso que está exatamente aparecendo aqui, ó. É 1 mais que. E, obviamente, né, a minha constante dielétrica agora depende da frequência, que também a gente já tinha uma certa noção disso, né? Quanto mais em ressonância, né, maior vai ser a minha constante dielétrica. Quanto mais fora de ressonância, menor vai ser a minha constante dielétrica. Ok. Então, essa é aqui a expressão, se você é uma pessoa que trabalha aí numa área da física, né, ou até numa área da ótica, onde é mais conveniente tratar as coisas com constantes dielétricas, né, é assim que se faz aqui. Bom, obviamente a constante dielétrica aqui, agora por ser um número complexo, como vocês estão vendo aqui, ela vai ter uma parte real e uma parte imaginária. Então, o que a gente, na verdade... A gente faz um gráfico aqui para entender um pouco melhor como é que as coisas funcionam. A gente faz um gráfico aqui, ó, da constante dielétrica, dividindo em parte real, que é essa curva cheia, tá bom? Que na verdade é uma curva do tipo curva dispersiva aqui, tá bom? Que fica, é uma curva então que ela fica em torno de 1 aqui, tá bom? Ela tem uma parte maior do que 1 para frequências menores do que aquela dada frequência de ressonância, depois ela diminui, né, fica menor do que 1, mas depois ela tende a 1 quando ômega fica muito grande, tá bom? Então essa daqui é a parte real da minha constante dielétrica. A parte imaginária da nossa constante dielétrica aqui simplesmente é uma curva desse tipo, né, que é basicamente como se fosse uma lorentziana, e ela está ligada no final das contas, né, a parte absorsiva da nossa resposta óptica, né? Mas como vocês estão vendo aqui, ó, ela na verdade é um pico, ela dá um pico exatamente na frequência de ressonância. Quando eu estou muito longe da ressonância, muito menor ou muito maior do que a ressonância, a parte imaginária da constante dielétrica, ela fica bastante pequena. Bom, pessoal, agora a próxima pergunta aqui tá bom, e como é que eu entendo, né, como é que eu interpreto essa constante dielétrica, tá bom? Bom, existem várias maneiras de fazer, né? A que eu acho mais, talvez, intuitiva, né? Seja fazer um gráfico aqui, ó, do K, que é aquele mesmo gráfico que a gente fez agora, da sua parte real e da parte imaginária, e ao mesmo tempo a gente plota aqui, ó, o x0, né, o deslocamento do elétron em função da frequência, assim como a diferença de fase lá, né, que a gente tem entre o deslocamento e o campo aplicado, que eu estou chamando aqui de ΔΦ, tá bom? Então você plota essas duas coisas aí simultaneamente. É uma maneira que eu acho que talvez seja mais interessante aí de medir a nossa constante dielétrica. Lembra, né, pessoal, lá de quando a gente viu em talvez física 3, física 4, quando a gente estuda lá capacitores, né, que no final das contas a constante dielétrica, né, é uma forma de medir quanto se atenua um campo elétrico num determinado meio. Quanto maior for a constante dielétrica, maior é a atenuação. E lembra lá no capacitor, né? Quanto maior for a constante dielétrica, né, do dielétrico que você coloca lá dentro do capacitor, maior a atenuação do campo dentro daquele capacitorzinho de 2 placas, como a gente via lá, em eletricidade. Bom, muito bem. Então vamos ver aqui, ó, o que acontece. Para frequências baixas, então para frequências baixas aqui, para frequências muito baixas, como a gente mencionou anteriormente, o que acaba acontecendo é o seguinte: a diferença de fase, né, é zero. Tá vendo aqui? A diferença de fase é zero. Como a gente comentou agora há pouco lá, a diferença de fase é zero. O que significa a diferença de fase ser zero? Significa, basicamente, que os elétrons eles acompanham o movimento, o movimento do campo. O movimento do campo é esquisito falar, mas a oscilação do campo. Então, o movimento dos elétrons, melhor dizendo, ele acompanha a oscilação do campo. Então, o campo oscila, os elétrons vão para o outro lado. O campo volta, os elétrons vão para o lado contrário, tá bom? Por quê? Porque como a diferença de fase é zero, significa que os elétrons eles estão em fase com o campo, tá bom? Então, como os elétrons eles estão em fase com o campo, então o campo vira, os elétrons acompanham esse movimento, gerando um campo interno, que atenua o campo externo. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, o que se espera? O que se espera é uma constante dielétrica para frequência baixa relativamente alta. E, obviamente, à medida que eu vou me aproximando da ressonância, tá bom?
esse deslocamento, a diferença de fase já não é mais a mesma, né? Não é mais zero, mas ainda é uma fase pequena, à medida que eu vou me aproximando da ressonância. Tá bom? Então isso vai fazendo que o deslocamento do elétron aumenta, tá bom? Vocês estão vendo aqui, ó, quando eu vou me aumentando a minha frequência aqui a partir da ressonância, ainda tem uma diferença de fase pequena, só que o deslocamento do elétron vai aí aumentando ainda a atenuação do campo, porque você desloca mais elétrons, provoca um campo interno maior que é antiparalelo ao campo aplicado, portanto, atenuando aquele campo aplicado, tá bom? Bom, mas é claro que então por isso que essa parte real de K aqui, ó, ela vai subindo, tá bom? É isso mais ou menos o que vai acontecendo. Mas aí vocês observam que isso daqui, ó, ele dá um máximo, se você parar para ver aqui, ó, logo antes da ressonância, tá bom? Por quê? Porque é claro que à medida que você está entrando em ressonância, né, que você está se aproximando da frequência de ressonância, o termo dissipativo também aumenta, a parte imaginária de K também aumenta, né? Lembrem, né, pessoal, que a gente está falando aqui da constante elétrica, que o nosso índice de refração, ele é a raiz da constante de elétrica, tá bom? Então, quando a gente só tem parte real, é só refração. Quando a gente tem parte imaginária acontecendo, é como se, né, a gente trata isso dizendo que nós temos o índice de refração complexo, porque agora o meu N é raiz de 1 mais Q, é raiz de K, e K é um número complexo, né? E a gente sabe que uma parte complexa no índice de refração está ligada à absorção, está ligada à atenuação, à dissipação. Então, o que acontece aqui, ó? Então, a gente tem a atenuação, né, devido ao efeito de blindagem lá dos elétrons que gera aquele campo interno que se contrapõe ao campo externo. Só que se eu começo a me aproximar da ressonância, começa a aumentar também o termo de dissipação. De tal forma que a hora que eu estou muito próximo aqui, ó, a frequência de ressonância ômega 0, né, você vê que a hora que eu estou aqui, ó, já chamei o mouse, a hora que eu estou aqui, ó, o valor de K já começou a cair. Tá bom? Por quê? Porque, na verdade, a partir desse ponto, devido à dissipação, a própria atenuação ela começa a diminuir porque a dissipação está aumentando. Para frequências muito altas aqui, o que a gente está observando nesse caso é o seguinte, ó, se você olhar aqui para frequências, perdi meu mouse, para frequências muito altas, né, seria para esse lado aqui, ó, como a gente viu também uns slides para trás, a diferença de fase passa a ser 180 graus. O que significa? Significa que os elétrons, o movimento dos elétrons não consegue mais acompanhar o campo, né? O campo está oscilando muito rápido, então os elétrons eles ficam praticamente parados no lugar, tá bom? Então, não há movimentação dos elétrons para que haja esse efeito aí de blindagem, entende o que acontece? Então, não tem mais, os elétrons não conseguem se movimentar porque ele não consegue acompanhar o elétron, o movimento do campo. A hora que o campo vai para um lado, a hora que ele pensa em ir para aquele lado, o campo já virou, então ele fica basicamente parado ali. Então, isso aí não leva mais a nenhum tipo de atenuação aqui, ó, nessa nossa região. Então, como você pode ver aqui, para frequência muito alta, ó, a parte real de K, que é o que vocês estão vendo aqui, ó, ela tende a 1, né? Ou seja, é como se o material se comportasse como se fosse vácuo, né? A constante elétrica do vácuo é que é 1, né? Com essa refração é 1, né? Porque a raiz de K é 1, N é 1. É como se fosse vácuo, tá bom? Por quê? Porque o elétron ele nem não está blindando nada. Bom, beleza, pessoal. Uma outra abordagem que pode ser feita para o entendimento, então, da interação linear da luz com a matéria, né, é a seguinte. A gente vai retornar, então, ao nosso dipolo oscilante, que a gente tinha escrito lá atrás, né, meu P é menos E vezes X, deslocamento isso daqui. Eu vou voltar para simplificar a nossa vida, eu vou considerar aqui apenas uma ressonância, tá bom? Então, volto a escrever da maneira mais simples. A gente vem aqui agora, escreve o nosso P de T como sendo N vezes o Pzinho, vezes o dipolo, então basta multiplicar essa expressão de cima aqui por N, tá bom? E a gente sabe que na ótica linear, né, a hipótese simplificadora, a nossa relação constitutiva é que o meu P é ε0 que
de ômega vezes Z. Então, comparando essas duas expressões aqui, ó, a gente consegue determinar, então, qual é a nossa suscetibilidade, tá bom? Então, a nossa suscetibilidade é um NE sobre ε0m, ômega 0 ao quadrado menos I ômega vezes gama, que, novamente, é uma quantidade complexa, tá bom? A gente já sabe disso, ela é complexa, porque, obviamente, dependendo da frequência, a polarização induzida pode ou não estar em fase com o agente estimulante, que no caso aqui é o campo elétrico. Bom, como a gente sabe, né, o N, ele é... E aí eu escrevo esse tio aqui só para lembrar que isso é uma grandeza complexa. Mas a gente sabe que, por definição, N é igual... A minha refração, né, é igual a raiz de 1 mais Q. Mas como o Q é complexo, eu vou dizer que o meu N também é complexo, tá bom? Bom, para meios oticamente pouco densos, né, a gente pode fazer uma expansão dessa raiz, né, que se esse Q for menor do que 1, for significativamente menor do que 1, a gente pode fazer uma expansão dessa raiz de tal forma que a gente pode escrever como sendo 1 mais meio de Q, tilde mais termos de ordem mais alta. E aí eu vou dizer o seguinte, que o meu índice de refração complexo ele tem uma parte real, que é o próprio índice de refração, mais um I kappa, tá bom? Onde N então nada mais é do que a minha refração, a parte real do meu índice de refração complexo, e o kappa é a parte imaginária do meu índice de refração complexo. Então N é propriamente a refração, e o kappa está ligado aqui à absorção do meu material. Na verdade, a relação é que alfa é 2K ômega sobre C, tá bom? Então, a partir da parte real e imaginária dessas expressões aqui, a gente consegue determinar a refração e o coeficiente de absorção, ou esse kappa, que também está ligado ao coeficiente de absorção. Bom, como é que a gente faz isso? Bom, é mais ou menos fácil, né? A gente pega essa expressão aqui de cima, multiplica ela em cima e embaixo pelo complexo conjugado, a parte real dela somado com 1 mais a parte real, mais meio vezes a parte real dessa expressão é o N, certo? Meio vezes a parte imaginária dessa expressão é o nosso kappa. É assim que a gente faz essa álgebra. E se eu não errei nenhuma continha, se eu não esqueci nenhum detalhe besta, é isso que vai dar, tá bom? Então a gente tem aqui o meu índice de refração. Agora, né, em vez de tratar de constante dielétrica, como a gente fez agora há pouco, a gente trata aqui diretamente de índice de refração e coeficiente de absorção. Então, eu determinei o N, determinei o kappa, multipliquei o kappa por 2 ômega sobre C e encontrei aqui o alfa. Então, você vê aqui ó, a dispersão do índice de refração, certo? Uma curva dispersiva, é mais ou menos parecido, né, com o que a gente viu quando a gente tratou com a constante elétrica. E aqui ó, a dispersão da absorção, que nada mais é do que uma curva lorentziana. Então, a gente tem aqui ó, uma curva lorentziana, tá bom? Em torno da frequência de ressonância para a absorção, ou seja, à medida que eu me aproximo da frequência de ressonância do meu sistema eletrônico, ele vai absorver mais aquela luz que está excitando o sistema, beleza? E aqui uma curva refrativa, uma refração, né, que ela vai, você vê aqui que ela parte do valor acima de 1, né? Aí à medida que a frequência vai aumentando, a gente, na verdade, aumenta aqui o índice de refração, né? Então, aqui é como se fosse o ultravioleta, por exemplo, né? Essa região, aqui a gente tem as regiões de dispersão anômala, tá bom? E dispersão normal. Então, a gente chama de região de dispersão normal quando o índice de refração ele aumenta com o aumento da frequência. Então, essa região aqui é chamada de região de dispersão normal, essa região aqui de dispersão normal, e essa aqui é chamada de região de dispersão anômala, tá bom? Então, na região de dispersão anômala, o índice de refração diminui com o aumento da frequência, mas observem que nessa região aqui de dispersão anômala, em geral, a atenuação é extremamente alta, porque você está muito próximo aqui à região da frequência de ressonância, então, em geral, é bastante difícil trabalhar nessas áreas, a não ser que nesse range de frequências, a não ser que você use truques específicos. Bom, pessoal, passado, então, o que a gente estudou até agora foi para a interação linear da luz com a matéria, considerando elétrons presos, elétrons ligados, né, que seriam, então, meios dielétricos. Agora, então, vamos conversar rapidamente aqui sobre o que acontece, como é que a gente pode usar esse mesmo modelo clássico da interação da luz com a matéria para falar de elétrons livres. Bom,
Então, nesse caso, a gente vai estar tratando aqui de elétrons livres, tá bom? Então, se são elétrons livres, então a gente não tem aquela força de ligação na nossa descrição clássica. Então, onde antes aparecia uma força do tipo da lei de Hooke, né, Kx, agora vai ser zero. Então, nossa equação de movimento ela fica bastante mais simplificada, né? Então, fica simplesmente aqui a massa vezes a aceleração, md2x dt2 mais m gama dx dt, né? O termo de amortecimento. Isso daqui é igual a menos ezinho vezes ezão. A força forçante é da mesma forma, lembrando então que a gente está tentando aqui entender a interação da luz com a matéria, né? Então, como isso daqui é luz, a gente vai estar supondo que seja aqui um campo oscilante que oscila com a frequência ômega, onde esse ômega aqui então seria a nossa frequência do nosso sistema, da nossa onda eletromagnética incidente no sistema. Bom, beleza. Para esse caso, né, a solução é bastante parecida com o que a gente fez antes, né? Então a gente sabe que a frequência vai ser na mesma frequência, a resposta vai estar na mesma frequência do campo incidente, então vou supor que é um x, que é um x0 elevado a menos i ômega t, substitui isso na equação, segue o mesmo procedimento, determina quem é o x0, que é esse termo que está aparecendo aqui. Então o meu x de t, né, o meu deslocamento dos elétrons da posição de equilíbrio, portanto vai ser e sobre m1 mais ômega 2 mais i gama ômega vezes e de t. Novamente, como a gente observou antes, né, o x de t é uma grandeza complexa, tá bom? Mostrando que há aí uma diferença de fase entre a resposta, que é o deslocamento do elétron, e o indutor dessa resposta, que é o campo elétrico aplicado, tá bom? Então, novamente, como a gente viu lá atrás, tem uma diferença de fase entre essas duas coisas. Se o nosso campo elétrico, o E de T aqui, opera numa frequência muito baixa, né? Ou seja, se o ômega é muito menor do que gama, a gente é capaz de usar algumas aproximações e mostrar que se esse ômega é muito menor do que gama, esse termo aqui pode ser desprezado, né? E aí a gente, na verdade, fica aqui simplesmente com uma resposta real. Costuma-se fazer isso olhando diretamente aqui, ó, para a densidade de corrente J. O que é a densidade de corrente J? A densidade de corrente é a corrente, né, que permite aí, no caso dos elétrons livres, saber quando eu aplico um campo elétrico, qual que é a corrente elétrica que vai ser gerada. Então isso aqui vai ser menos NE vezes V, né, onde V então é dx dt. Como é que a gente faz agora? A gente deriva essa equação, então isso aqui vai ficar NE ao quadrado M 1 sobre gama menos i ômega vezes o E. Tá bom? Lembrando que esse E, né, gente, está escrito aqui atrás, ele é E0 elevado a menos i ômega t, tá bom? Então tem que fazer a conta certinho aqui, cai um ômega, por isso que esse cara cai um menos ômega, por isso que isso aqui fica, corta esse ômega com esse gama, então como tem um i lá em cima, bom, você faz a álgebra aqui, você vai ver que vai dar certo, tá bom? Só tem que lembrar que vai cair um i ômega na hora que você fizer a derivada em relação ao tempo. Tudo bem, então nesse ponto agora aqui, ó, até aqui não fiz nenhuma aproximação. Agora aqui eu vou fazer essa aproximação então que o ômega é muito menor do que gama. Então a hora que eu faço a aproximação que o ômega é muito menor do que gama, ou seja, o gama é muito grande ou o meu ômega é muito pequeno, eu jogo fora esse termo aqui da minha expressão, tá bom? Isso aqui pode ser desprezado. Portanto, você vê que ao desprezar isso daqui, vai dar NE ao quadrado sobre M gama vezes E grande. Ou seja, J, a densidade de corrente e o campo aplicado estão relacionados aqui por uma grandeza que é uma grandeza escalar, tá bom? Ou seja, escalar, tudo bem, é um escalar, mas eu queria dizer que é um número real, tá bom? Então não tem mais, não é um número complexo, então não tem mais uma diferença de fase entre a corrente e o campo. Essa quantidade aqui é chamada de condutividade elétrica sigma, tá bom? Então, novamente, a gente tem aqui um número real e a minha condutividade elétrica aqui é um número real e a gente aqui conseguiu, então, deduzir mais uma relação constitutiva. Eu acho que eu esqueci de comentar nos slides anteriores, mas vocês viram que, usando esse tratamento clássico, a gente conseguiu mostrar as relações constitutivas, né? P era Q vezes Z, aquele Q era uma coisa complexa. Né? Não só uma quantidade complexa, mas uma expressão complicada. Mas ele era proporcional ao campo. Então, daqui a gente está conseguindo deduzir a lei de Ohm. J é igual a sigma vezes E. Então, classicamente, a gente consegue, então, estou mostrando para vocês aqui
as duas relações constitutivas que estão ligadas ao campo elétrico. A gente conseguiu mostrar nos slides anteriores que P era igual a Q vezes Z, e a gente conseguiu mostrar agora que o J é igual a sigma vezes E, que é a nossa famosa lei de Ohm. O que acontece para alta frequência? Bom, para alta frequência não tem choro nem vela, a gente tem que usar a expressão completa que está escrita aqui. Ó. Então, meu J é N ao quadrado, 1 sobre gama menos I ômega vezes Z. E agora é como se a nossa condutividade sigma passa a ser uma razão complexa. Ou seja, o meu J e o meu E, eles estão fora de fase, tá bom? E a gente sabe que isso aí acontece bastante lá em eletromagnetismo, né? Em eletricidade, melhor dizendo, quando a gente está trabalhando com corrente alternada, né? Aqui, na verdade, isso aqui é J igual a sigma vezes Z, né? Nesse regime aqui seria o regime de corrente contínua, né? A frequência é tão baixa que ela é praticamente uma corrente contínua. Aqui a frequência é alta, né? E aí aparecem as impedâncias complexas, né? Como a gente já sabe, muitas vezes, né? A corrente está fora de fase com a tensão, né? É exatamente o que a gente está falando aqui. A corrente está fora de fase com o campo elétrico, que a gente pode escrever em função da tensão. Então está aqui demonstrado que isso daí de fato é verdade, e aí aparecem as nossas impedâncias. Bom, pessoal, então no caso aqui dos elétrons livres, o que está acontecendo? Olha só, a gente pode escrever os nossos dipolinhos, nosso P de T, nesse caso genérico aqui, né, para frequências grandes, e aí a gente tem aqui que vai dar menos Ezinho x de T, né? Onde o x de t, então, vou voltar aqui, é esse cara que está aqui, basta eu escrever aqui o meu x de t, vai ficar esse E ao quadrado sobre m, 1 sobre ômega 2 mais I gama ômega vezes o E de t, e da mesma forma que a gente fez antes, olha só, a gente vai escrever a nossa polarização P como sendo N vezes o Pzinho, onde Pzinho é essa expressão, tudo bem? Então tá aqui, ó, P de t é igual a N vezes essa E ao quadrado sobre M, essa coisa que depende aqui da frequência vezes o campo E. Ou seja, o P, né, novamente a relação constitutiva da ótica linear. A polarização, ela é uma constante aqui, que depende da frequência, né, vezes o campo. Isso aqui é a nossa, para ficar no SI, tem que colocar esse ε0. Então aqui, isso aqui vai ser ε0 vezes Q. Tá bom? Então, novamente uma relação constitutiva análoga à que a gente viu lá atrás para o caso do dielétrico, só que lá mudava quem era o meu Q, mas, novamente, o P era proporcional a E, que era uma das relações constitutivas que a gente usou em aulas passadas. Então, a gente conseguiu não só deduzir essa relação constitutiva, mas também a relação constitutiva de que J é igual a sigma vezes Z. Bom, pessoal, tudo bem. Dessa expressão aqui, ó, a gente consegue determinar o Q, né? Divide por ε0, corta o E com o E, divide por ε0, que eu determino quem é o meu Q. E aí aqui sim, né? Aqui em geral, como a gente está falando de coisas, propriedades mais elétricas, né? Aqui em geral é mais conveniente mesmo se escrever em termos da constante dielétrica K. Então tá aqui, ó, a nossa constante dielétrica K de ômega é 1 mais Q, tá bom? Então isso aqui vai ser 1 mais Q, só que agora o meu Q é um negócio negativo ali, que é menos N ao quadrado, M, ε0 que veio para cá, 1 sobre tal. Beleza. E novamente a gente vai usar aquela estratégia de escrever a parte real, que eu vou chamar aqui de K', e a parte imaginária, que eu vou chamar de K duas linhas, tá bom? Bom, em geral, costuma-se escrever essa constante dielétrica, né? Então agora eu posso novamente multiplicar em cima e embaixo pelo complexo conjugado, separar então em parte real e parte imaginária. Foi isso que eu fiz aqui. E aí costuma-se pegar o que aparece aqui no numerador e chamar de ômega P, tá bom? Que é chamada então de frequência do plasma. A frequência do plasma vai dar a raiz de N ao quadrado sobre M ômega 0 ao quadrado. Então isso aqui pode ser escrito como se fosse uma ômega do plasma ao quadrado sobre ômega, essa aqui é a frequência da luz, mais gama, mais I, ômega do plasma ao quadrado vezes gama sobre ômega mais ômega ao quadrado mais gama ao quadrado, tá bom? Bom, então apareceu essa grandeza aqui que é ômega do plasma, vamos tentar entender. Vejam, né, gente, que aqui em nenhuma dessas expressões aparece uma ressonância. Não aparece ressonância porque agora os elétrons não estão mais ligados.
Para a gente tentar entender o que é essa frequência do plasma ωp, vamos fazer uma hipótese simplificadora aqui. Ó. Vamos assumir que o gama é igual a zero, ou seja, não tem amortecimento. Tá bom? Então aqui, ó, o meu gama é igual a zero. Então se o meu gama é igual a zero, né, esse termo aqui, ó, vai embora. Esse termo aqui é a parte imaginária do meu K, é o K duas linhas. Então K duas linhas vai embora. E o K' simplifica pra caramba, porque esse cara aqui é igual a zero. Então dá que o meu K de ômega, ele é 1 menos ωp ao quadrado sobre ômega ao quadrado. Se a gente fizer um gráfico do nosso K, da nossa constante de elétrica, em função de ômega, você vai ver que ele vai dar uma curva desse tipo, que ela corta o zero exatamente em ωp. Ou seja, a frequência do plasma, para o caso em que não tem amortecimento, para o caso em que gama é igual a zero, aqui, ó, ela é a frequência onde a constante de elétrica muda de sinal, muda de negativa para positiva, tá bom? Não, deixa eu continuar falando mais um pouquinho aqui antes de eu falar sobre o caso em que o gama não é igual a zero. Bom, então o que a gente observa aqui? Ó? Que se você tem luz aqui, ó, com frequência menor, essa região aqui, do que a frequência do plasma, essa luz aqui ela vai ser completamente refletida. Observe que o nosso K está negativo, porque a frequência aqui ela é tão baixa que os elétrons no metal eles vão blindar o campo elétrico. Tá bom? Então o campo elétrico não vai conseguir penetrar lá dentro do teu material, tá bom? Então ele vai ser atenuado. Por quê? Ele é atenuado porque ele coloca os elétrons lá para oscilar. Muito bem. Para a frequência, então era mais ou menos o que a gente já imaginava. Para a frequência maior, tá bom? Para essa região aqui, ó, para ômega maior do que a frequência do plasma, o que acontece? A luz ela vai ser transmitida. Por quê? Porque para a frequência muito alta é aquele mesmo caso que eu falei antes. Os elétrons eles não conseguem acompanhar a oscilação do campo, tá bom? Então eles não podem responder rapidamente o bastante para blindar o campo. Então é como se eu estivesse no vácuo. Então isso aqui vai ficar constante como se fosse a constante elétrica do vácuo. Bom, beleza. Para a maioria dos materiais, esse ωp aqui, ó, tá lá na região do V, tá bom? Então isso daqui tá lá na região do V, tá bom? É por isso que os metais eles refletem o visível. Percebe? Porque na verdade, olha só, se isso daqui tá lá no V, para trás aqui é a minha região do visível. Então o visível ele não consegue penetrar no metal. Por quê? Porque os elétrons lá eles oscilam, certo? Você bota os elétrons, então ele penetra, as primeiras camadas elétricas do metal já começam a oscilar, irradiam na mesma região, mas a luz não se propaga. Enquanto que, obviamente, né, para a frequência maior do que o V, passa batido. Né? É como se fosse um material que vai ter uma certa refração para aquela luz. Então, se você estiver usando raio-x, raio gama e assim por diante, né, radiações mais energéticas, elas passam pelo metal numa boa. Tá bom? Só não vai passar pelo metal numa boa se a frequência do plasma for muito alta. E como é que você faz essa frequência para aumentar a frequência do plasma aqui? Ó? Você tem que aumentar a densidade do metal. Por isso que o chumbo é um bom protetor, porque a densidade dele é alta, a frequência do plasma dele está lá adiante. Então, se você tiver chumbo suficiente, ele vai conseguir atenuar mesmo radiações de frequência mais alta. Bom, pessoal, e o próximo caso? Vamos agora considerar que a gente tem o amortecimento, quer dizer, a gama não é mais igual a zero, que é esse caso que a gente fez aqui, que as contas ficam todas bonitinhas, né? Fica uma expressão bem simples. Bom, nesse caso, né, gente, a gente adiciona lá o damping, um amortecimento, né, o ômega, né? E aí a gente vai plotar, não vai ter como a gente escapar, a gente vai plotar aqui, ó, a parte real e a parte imaginária. E essa linha pontilhada seria o caso anterior, o caso em que gama igual a zero. Bom, então a gente vê o seguinte, que não é, ômega do plasma agora não é exatamente o ponto em que as constantes de elétrica mudam de sinal ou onde elas mudam exatamente de comportamento, mas é muito próximo, né? Esse aqui é ômega do plasma, esse ponto de intersecção aqui, ó, entre essas duas curvas é próximo da frequência do plasma. E o que esse ponto aqui mais ou menos indica? Esse ponto aqui indica, ó, que a frequência do plasma é aqui próximo da região onde a parte real da constante elétrica realmente muda de sinal. Não é exatamente, mas é próximo.
Né, ou, se você quiser, né, onde ela muda meio que de comportamento, né, onde ela passa de uma coisa negativa, né, que corresponderia a uma atenuação, para uma coisa constante, que corresponderia a deixar passar, a blindar o campo elétrico ou não blindar o campo elétrico. E a atenuação, né, também, olha só, perto aqui da frequência do plasma é a região, então para frequências menores que a frequência do plasma, para cá, eu tenho alta atenuação. Enquanto que para frequências maiores que a frequência do plasma, eu já tenho baixa atenuação. Então a frequência do plasma marca essa região onde o K' e o K2', eles mudam aí de comportamento, tá bom? Então, novamente, para frequências ômega, vamos lá, vamos ver isso aqui, ó. Para frequências do ômega maior do que a frequência do plasma, como vocês estão vendo aqui, ó, a gente tem pequena atenuação, tá bom? K2', que é essa curva aqui, ó, ela é pequena, indicando que vai ter transmissão. Além disso, ó, o K' se aproxima de um valor constante. É como se fosse simplesmente refração, certo? Está refratando. Por quê? Porque, novamente, os elétrons não conseguem acompanhar a oscilação do campo e não vai blindar nada. Para frequências aqui, ó, menores, esse é o segundo ponto, menor que a frequência do plasma, olha só, o K2' cresce pra caramba, indicando que não vai ter propagação, né? Porque isso aqui corresponde a uma dissipação muito grande, né? Lembra? A parte imaginária sempre está ligada à dissipação. Da mesma forma que acontecia lá nos materiais dielétricos quando a gente tinha alta absorção. Tá bom? Então não vai ter transmissão. E a mesma coisa acontece aqui para o K', né? O K' vai negativo, tá bom? Que também é similar ao que acontece lá no caso dos materiais dielétricos, indicando que ele consegue, né? O seu sistema eletrônico ele consegue blindar, porque a frequência é baixa o bastante para que ele consiga produzir a blindagem do campo e atenuar o campo, portanto. Bom, pessoal, como a gente viu, né, nessa interação linear aí da luz com a matéria, a gente pôde, voltando um pouquinho aqui para a ótica, a gente pôde calcular o coeficiente de absorção e a gente pôde calcular aqui o coeficiente de refração, o índice de refração. Ambos, né, a gente chama de dispersão, né? Dispersão da absorção, como é que o meu alfa depende de ômega, e você está vendo aqui que está então uma curva lorentziana, né? Porque a gente está dizendo aqui que a gente tem um alargamento homogêneo, né? A gente sabe aí que quando a dispersão da absorção ela é descrita por uma lorentziana, isso é porque o alargamento é homogêneo, né? Todos os seus átomos eles sentem a mesma coisa, então o alargamento é o mesmo, né, na forma de linha. Se fosse heterogêneo ou não homogêneo, melhor dizendo, isso daqui seria uma gaussiana, tudo bem? E aqui a minha refração, a minha dispersão do meu índice de refração, que é 1 mais esse termo aqui. Bom, vocês veem aqui que é claro que isso depende da frequência, como a gente já imaginava, tanto a absorção quanto a índice de refração depende da frequência ou do comprimento da luz que está incidindo. Porém, você vê aqui ó, que nenhum desses termos eles dependem da intensidade luminosa, que é um efeito que nós sabemos que aparece na ótica linear. Então, na ótica não linear, na ótica linear, a gente consegue mostrar, tratamento clássico, a dependência da absorção e da refração com a frequência, mas obviamente, como já era esperado, tanto alfa quanto n não depende da cor, mas não depende da intensidade luminosa, da intensidade do nosso campo elétrico, da luz ou da intensidade luminosa que está sendo incidida lá no nosso meio material. Então a gente vai agora começar a falar um pouquinho do regime da ótica não linear. Bom, então o regime da ótica não linear, no modelo clássico, ele é basicamente o mesmo que a gente estava imaginando antes, só que agora o campo elétrico da minha luz, ele é da mesma ordem. Então no campo elétrico da radiação, a intensidade da luz é tão alta que o campo elétrico da radiação é da mesma ordem do campo elétrico interatômico. Aí a primeira pergunta é, quão alta tem que ser essa intensidade para que a gente esteja aqui nesse regime? Bom, a gente pode fazer um cálculozinho simples, só para ter uma noção aqui do que está imaginando, do que está acontecendo. Então vamos pegar um átomo hidrogenoide, tá bom? Carga do elétron está aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. E vamos pegar um raio aqui
típico de 4 angstroms, tá bom? Isso daqui só um raio típico. Não vou fazer raio de Bohr porque a gente em geral trabalha com sistemas onde os raios não são tão pequenos. A gente não vai trabalhar com átomo de hidrogênio, né, em matéria condensada geralmente. Bom, se você calcular aqui o campo elétrico nesse tipo de sistema, ele vai dar 10 a 10 da ordem, tá bom? De 10 a 10 volts por metro. Bom, então isso aqui é o campo elétrico interatômico. Lá dentro do átomo é esse campo que o elétron está sentindo. Ok. Vamos imaginar a seguinte situação. Vou pegar um laser CW. O laser CW é um laser contínuo, tá bom? Um desses que a gente tem no laboratório, mas não é um laser pulsado. E vou pegar esse laser e vou focalizar, como essa figura aqui está tentando ilustrar. Tá bom? Estou focalizando aqui, ó, num raio ômega 0. Tá bom? A cintura do meu feixe aqui é 2 ômega 0. O spot que eu estou focalizando é 2 ômega 0. Vou pegar um laser de 20 watts. 20 watts é um laser potente, CW potente. Se você colocar o seu dedo ali, ele vai machucar, vai dar uma queimada forte, dá para fazer cortar material e assim por diante. E vou focalizar essa potência em 20 microns, tá bom? 20 microns é mais ou menos aí 1/10 da espessura do cabelo. E vou calcular a intensidade. A intensidade é 2p sobre π ômega 0 ao quadrado. Então é a potência pela área, πr ao quadrado aqui embaixo. Esse 2 vem devido, a gente está considerando aqui que o feixe é gaussiano. Bom, vamos supor então, nesse caso aqui, ó, 20 watts, 20 microns, isso daqui vai dar uma intensidade de 3 vezes 10 a 10 watts por metro quadrado, que é uma intensidade ok, uma intensidade boa, parece 10 a 10 watts por metro quadrado, bastante, né? 30 gigawatts por metro quadrado. Bom, a partir aqui da relação de Poynting, né, que a gente já viu também anteriormente aqui, review, né, anteriormente nesse curso, eu consigo relacionar a intensidade com a amplitude do campo elétrico da onda eletromagnética. Então basta eu colocar isso daqui, colocar as constantes, eu determino aqui quanto que é o meu E0. O meu E0 vai dar 4 vezes 10 a sexta volts por metro. Ou seja, se eu focalizar um laser de 20 watts em 20 microns, eu vou ter um campo, o campo elétrico dessa minha luz, né, com esse nível de intensidade, vai ser 10 a sexta apenas. Então é 10 mil vezes menor do que o campo interatômico. Então por isso que você não consegue produzir não linearidades óticas, porque nesse regime aqui, ó, o campo é tão pequenininho que a perturbação é pequena. Então vale um tratamento clássico linear que a gente fez antes. Bom, se a gente agora usar um laser pulsado, como a gente tem nos laboratórios lá do grupo de fotônica, a gente consegue gerar aqui facinho 10 gigawatts por centímetro quadrado, até centenas de gigawatts por centímetro quadrado, tá bom? Por centímetro, tá bom? Centímetro, você não vai confundir. Eu falei que aqui, ó, deixa eu voltar um pouquinho, aqui era 10 gigawatts por metro quadrado, tá bom? Não confunda, ok? Então a gente está aqui, ó, falando de 10 gigawatts por centímetro quadrado, por centímetro, que daria 10 vezes 10 a 13 watts por metro quadrado. Então é bem mais intenso do que aquele outro. Isso aqui é relativamente fácil. Isso aqui, na verdade, não é nem a potência máxima que a gente consegue dos lasers, longe disso. Mas só para dar um exemplo aqui. Se eu pegar essa intensidade aqui e usar minha relação de Poynting agora, olha só. O que eu vou calcular então? Eu plugo esse número aqui, pego as minhas constantes, determino quem que é o meu campo. O meu campo, então, é 1 vezes 10 a 8 volts por metro. Tá bom? 1 vezes 10 a 8 volts por metro. Agora já começou a ficar um pouco mais interessante. Você vê que já estou só 100 vezes menor. Então, se eu usar uma intensidade um pouco maior, ou um átomo um pouco maior aqui, ó, né, se eu pegar um átomo que não fosse 4 angstroms, fosse um pouquinho mais, esse campo vai cair. Se eu usar uma intensidade um pouquinho maior, esse campo vai aumentar. Então você vê que para fazer ótica não linear, via de regra, precisa-se usar lasers pulsados de tal forma que a gente consiga entrar no regime em que o campo elétrico da onda eletromagnética é da ordem do campo elétrico interatômico ou intermolecular, tá bom? Então, é isso que a gente faz quando a gente vai trabalhar aqui na ótica não linear. Então, basicamente, essa aqui é a nossa condição que é atingida com lasers pulsados, como eu falei para vocês agora há pouco. Bom, nesse caso, o que acontece? O deslocamento do elétron da posição do equilíbrio não é muito pequeno, de tal forma que a gente possa usar apenas um oscilador harmônico, né? Tá vendo aqui, ó, x2 pontos, mais 2 gama x ponto, mais ômega 0 ao quadrado x.
Até aqui seria meu oscilador harmônico. Aqui está o meu termo forçante, tá bom? Passa esse M para lá. Lembra que isso aqui é a segunda derivada, a primeira derivada. Só que agora eu boto aqui, ó, um outro termo, que é um termo não harmônico, né? Porque só esse termo aqui daria um termo harmônico pra gente. Isso aqui é a lei de Hooke, do tipo Kx. Só que agora é como se eu tivesse uma lei de Hooke que é um Kx mais Ax ao quadrado, né? Esse termo total aqui seria a minha força que está ligando o meu elétron ao meu sistema atômico, nesse caso, tá bom? Então a gente está considerando que agora a gente tem um potencial que não é mais harmônico, mas vai ser não harmônico, porque a gente está tirando, deslocando o nosso elétron pouco mais da sua posição de equilíbrio do que anteriormente, tendo em vista que o campo da radiação ele é da ordem do campo interatômico. Não pode ser maior, porque senão ioniza, né? Se o campo elétrico for maior do que o campo, se o campo da radiação for maior do que o campo interatômico, ele arranca o elétron do seu sistema atômico, aí é outra história. Bom, então vamos ver como é que fica esse caso aqui para a gente calcular a nossa força restauradora. Bom, pessoal, então na equação anterior, né, nós escrevemos a força restauradora como sendo o termo harmônico, né, menos ômega zero ao quadrado vezes x, e mais um termo anarmônico, MAx ao quadrado, tá bom? Aonde esse parâmetro A aqui, ele caracteriza o grau, né, a força da anarmonicidade, tá bom? Ou seja, a força da não linearidade, tá bom? Bom, para a gente entender a natureza dessa força, né, a gente em geral calcula o potencial que corresponde a essa força, fazendo aqui o U de x como sendo a integral, né, do meu f de x dx, tá bom? Então, a hora que eu integro essa equação aqui, então vai dar que o meu potencial vai ser um meio de m ômega 0 x2, né, então um meio de kx2, certo? Um potencial parabólico, mais um termo aqui que vai dar 1/3, né, de max ao cubo. Então, como a gente está vendo aqui, né, esse potencial que tem termos pares e termos ímpares aqui, na verdade corresponderia a um potencial que vai ser não centrosimétrico, né? Então, o potencial parabólico aqui, que só tem termos pares, por exemplo, ele seria um potencial simétrico, né, que descreveria um material simétrico. Como esse nosso potencial aqui agora, que a gente está escrevendo, ele é não centrosimétrico, então esse tipo de força que a gente está utilizando serviria para descrever meios aí que são não centrosimétricos. Se fosse para descrever um meio que tivesse centro de simetria, né, apenas termos pares em x deveriam aparecer aí para que o nosso U de x fosse igual ao U de menos x, tá bom? Como acontece, por exemplo, no sistema parabólico. Bom, para resolver a nossa equação de um potencial, né, de um oscilador harmônico, de um oscilador, na verdade, não harmônico, né, ou anarmônico aqui, a gente vai, nesse caso específico, assumir que nós temos um campo aplicado em duas frequências, tá bom? Então, eu vou escrever com o meu E de t, ele é um E1 elevado a menos I ômega 1t, mais E2 elevado a menos I ômega 2t, mais aqui o complexo conjugado. Lembra que a hora que eu escrevi o complexo conjugado, isso eu nem preciso tirar a parte real no final, né? Porque a hora que você coloca só um número com o seu complexo conjugado, só sobra a parte real, tá bom? Bom, a primeira consideração, na verdade, que tem que ser feita aqui é que esse termo aqui, ó, ax ao quadrado, ele é muito menor do que esse termo ômega zero ao quadrado vezes x para qualquer deslocamento x aqui que vai ser induzido pelo nosso campo E. Então, se esse termo for muito menor do que esse, para qualquer x, né, seja lá qual for o valor do campo que eu estou inserindo no meu problema, a gente vai poder usar o que a gente chama do método perturbativo. Eu não vou fazer aqui o tratamento perturbativo, porque eu sei que vocês já viram isso daí, provavelmente em pelo menos 2 cursos, né? Mas, então a ideia do método perturbativo é escrever uma solução aproximada, né? Então eu escrevo a solução para o meu problema x, como assim, a solução em primeira ordem, mais a solução em segunda ordem, mais a solução em terceira ordem, né? De tal forma que a gente vai encontrando cada uma dessas correções para a minha solução final. Então, eu escrevo a solução, ela é a soma das soluções em ordens que eu vou corrigindo. A solução aí em primeira ordem, tá bom? Então, o que a gente chama aqui de x1, ela vai ser obtida fazendo A igual a zero na nossa equação. Ou seja, a solução em primeira ordem é
fazer A igual a zero, ou seja, é a própria solução do oscilador harmônico, que faz sentido, porque a gente está imaginando que essa anarmonicidade é pequena. Então é como se eu estivesse dizendo assim, em primeira ordem, o potencial anarmônico é igual ao potencial harmônico, tá bom? Então a hora que eu faço A igual a zero aqui nessa equação anterior, isso vai dar para a gente exatamente a mesma equação que nós já resolvemos agora há pouco para o oscilador harmônico, tá bom? A única diferença é que aqui a gente está considerando agora que esse nosso campo E, ele tem duas frequências, né? Só para diferenciar, só para fazer uma coisinha um pouco diferente. Então, dessa forma aí, o que acontece? O nosso x1 de t, então ele vai ser uma solução x1 de ω1, né? E elevado a menos ω1t, mais x2 de ω2 e elevado a menos ω2t. Eu não vou ficar falando complexo conjugado toda hora, mas vocês já sabem que ele sempre está aqui. Bom, ao fazer isso, a gente está basicamente dizendo, como eu tenho duas frequências, frequência ω1 e ω2, é claro que eu vou ter oscilação nessas duas. Então, como eu tenho uma força forçante nessas duas frequências, é claro que eu vou ter oscilação nessas duas frequências, tá bom? Então, muito bem. A solução para esse problema a gente já sabe, né? Vai ser uma coisa do tipo x1 menos e sobre m e j, né? Que pode ser e1 ou e2, d, que vai ser um denominador aqui, que vai ser ω0 ao quadrado menos ωj, né? Onde j pode ser 1 ou 2, menos 2i ω/j gama, tá bom? Então é exatamente a solução que a gente fez lá atrás. A única diferença é que agora, para seguir a notação do livro do Boyd, a gente escreve isso como sendo esse denominador ressonante d de ω/j, tá bom? Então d de ω/j é dado por isso daqui. Então essa aqui é a minha solução em primeira ordem, seja para ω1, seja para ω2. Você faz j igual a 1, j igual a 2, você tem a solução aqui, ω1, x1 de ω1, x1 de ω2, tá bom? Bom, a segunda ordem, o próximo termo na nossa expansão, né, o x em segunda ordem, o x2, ele é encontrado substituindo na nossa equação do nosso oscilador harmônico aquele termo ax por x1 ao quadrado. E x1 eu acabei de calcular aqui, tá bom? Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai falar que a solução em segunda ordem é x, segunda derivada do x, 2 mais 2 gama, primeira derivada x2, mais ω/x, mais a x1 ao quadrado, e x1 eu sei, tá bom? Isso daqui é igual a zero. Se você resolver essa equação, né, a gente vai obter, então, o segundo termo de correção, a correção em x2, tá bom? Então, primeira coisa, isso aqui está bem feitinho, com todos os detalhes, se você nunca estudou. Tem a história de, talvez alguns, mas tem o lambda, professor. Não, sim, tem o lambda para você encontrar lá as diferentes equações. Por que aqui é igual a zero, né? E por que aqui é igual a isso? Bom, isso daí tudo tá se você fizer o tratamento complexo. Completo. Eu estou fazendo aqui só uma coisa mais rápida, né? Porque também eu sei que é uma coisa que muitos de vocês já viram em outros cursos de teoria da perturbação. Então, de qualquer forma, primeira ordem, você cancela a perturbação, você faz A igual a zero. Segunda ordem, você pega o termo de primeira ordem, né, a solução em primeira ordem, e substitui aquele ax ao quadrado por ax1 ao quadrado. Tudo bem? Então, fazendo isso, olhando para esse termo aqui, a gente já pode antecipar o que vai acontecer. Esse termo ele é o x1 ao quadrado. Mas olha só, o x1, ele tem, né? O x1, ele vai ter, depende aqui se é o ω1 ou se é o ω2, mas ele vai ter termo na frequência ω1 e ω2. Como ele está ao quadrado, é claro que vão aparecer frequências o quê? 2ω1, mais ou menos 2ω2, vai aparecer a soma de ω1 com ω2 e vai aparecer a diferença de ω1 com ω2. Ou seja, nesse termo aqui, devido a gente estar considerando dois campos e como ele vai ao quadrado, vai ter a distributiva ali, né, das várias situações, mais os seus complexos conjugados. Então a gente vai ter o dobro da frequência, ω1, o dobro da frequência, ω2, a soma da frequência e a diferença da frequência. Então, por exemplo, se a gente quiser encontrar a resposta na frequência 2ω1, a gente tem que resolver essa equação aqui, x, então, essa equação que está ali em cima, né? Pegando aqui o termo correspondente à frequência ω1, tá bom? Basicamente é isso que a gente tem que fazer. Então, resolvendo essa equação aqui,
É essa equação que a gente está interessado, tá bom? Então, resolvendo essa equação aqui também no estado estacionário, isso daqui vai dar o meu x2, que vai ser um x2 de 2 ômega 1 elevado a menos 2i ômega 1. É claro, né, pessoal? Por quê? Porque, olha só, isso aqui é uma equação para x2 igual que a gente resolveu anteriormente. A única diferença é que agora é como se a nossa força forçante aqui, né, a nossa força que está forçando o nosso oscilador harmônico, ela está oscilando na frequência 2 ômega 1. Então, é claro que a minha função x2 ela vai estar exatamente na mesma frequência, 2 ômega 1, percebe? Então, qual que é a minha solução? Bom, a minha solução x2 vai ser um x2 de 2 ômega 1 vezes e elevado a menos 2i ômega 1 de t. Então, é claro, se a minha frequência, a minha força forçante está em 2 ômega 1, é claro que a minha resposta do meu deslocamento ela também está em 2 ômega 1. E aí a gente faz o procedimento usual. O que é o procedimento usual? Pega essa equação, substitui na equação anterior e acha quem é o x2. Tá bom? E é isso que a gente obtém fazendo essa equação, tá bom? Onde esses Ds aqui são aqueles denominadores ressonantes pela definição, mesma definição que foi dada anteriormente. Beleza? Se você for fazendo isso para todas as demais frequências, você vai encontrando aqui, ó, quem é o x do 2 ômega 2, quem que é o x de ômega 1 mais ômega 2, quem que é o x de ômega 1 menos ômega 2 e quem que é o x de 0, tá bom? Então, você vai vendo aqui que vai tendo esses denominadores ressonantes. Esse aqui vai ter uma ressonância em ômega 2 e uma ressonância em 2 ômega 2. Esse aqui tem uma ressonância em ômega 2, multiplicado por uma ressonância em ômega 1, multiplicado por uma ressonância na soma de ômega 1 por ômega 2 e assim por diante. Então, você vê que aqui você já começa a aparecer com termos de soma de frequência, diferença de frequência, geração de segundo harmônico do ômega 2, geração de segundo harmônico do ômega 1 e a famosa retificação ótica, ou seja, aparece lá um termo que não oscila na frequência, né? Que é constante aqui, que é um termo DC, então. Bom, muito bem. Então, como a gente está vendo aí, esses resultados eles mostram para a gente que, se você olhar para eles, né, também, uma coisa interessante, ó, você vê que esses campos, esses termos, são todos termos aqui em segunda ordem. Então, vocês estão vendo, ó, que se você pegar desde o primeiro aqui, ó, que estava esse cara aqui, né, o deslocamento em segunda ordem, ele é proporcional ao campo ao quadrado. Tá vendo? Ele é proporcional ao E1 vezes E1. Então, ele é proporcional ao campo ao quadrado. O deslocamento, o x2 de 2 ômega, né, a relação de segundo harmônico para o 2 ômega, também é proporcional ao campo ao quadrado. Esse daqui também é proporcional, ó, veja só, o produto dos campos, E1, E1. Esse daqui é também proporcional ao produto dos campos, só que dá um E1, E2 complexo conjugado, porque toda vez que aparece complexo conjugado aqui vai mudar o sinal ali, tá vendo? E esse aqui, ó, E1, E1 complexo conjugado, E2, E2 complexo conjugado. Então, novamente, né, isso aqui vai dar frequência zero, isso aqui vai dar frequência zero como tem que ser. Mas, de qualquer forma, você vê que esse termo ele é proporcional à amplitude multiplicada dos campos, ou E2, E2, E1, E2, E1, E2, E1, E1, E2, E2 e aqui E1, E1, percebe? Ou seja, a gente pode já inferir aqui que a nossa polarização que vai ser induzida no material P, ela então vai ser N E vezes o deslocamento. Mas lembra que o nosso deslocamento ele é basicamente o quê? X1 mais X2 mais X3, vai dando essas correções que vão dando diferentes contribuições aí para a nossa polarização. Essa aqui é a nossa polarização linear. Esse termo aqui já vai ser responsável por coisas do tipo geração de segundo harmônico, retificação ótica, soma de frequência, diferença de frequência. Se eu fosse calcular um termo de terceira ordem, né, se eu fosse continuando essas coisas, a gente vai aparecendo os outros processos não lineares, tá bom? Então, a contribuição linear da nossa polarização, que a gente em geral chama de P1 de ômega, ele vai ser menos NEx1 do ômega J, tá bom? Que então, é claro que é igual a ε0, Q1 de ômega J vezes o E de ômega J, tá bom? Então, essa suscetibilidade aqui linear, então ela vai ser dada por isso, ó, NE ao quadrado sobre M, né? Substitui, aqui você tem que substituir, né, o x1 pelo x1. Me perdi, gente. O x1 está lá atrás, né? O x1 aqui, ó, você tem que substituir o x1
naquela conta, tá bom? E aí você vai encontrar então quem que é o teu Q1 aqui. Você substitui o X1 que está lá atrás por esse Q1 aqui. Para os termos não lineares, ó, o termo de segunda ordem, o P2, aí vai depender de qual frequência você está interessado. Se você está interessado na geração de segundo harmônico 2ω1, quem que é o meu P2 de 2ω1? Ele vai ser menos E, N, E, X2 de 2ω1 ou 2, tá bom? Que a gente vai escrever que isso aqui é igual, então, a ε0, Q2, né, lá do eletromagnetismo, Q2 vezes Z ao quadrado. Só que para representar quem que eu estou querendo fazer, eu já começo a usar essa notação. É um Q2 do quê? De 2ω1, ω1, ω1. Então, ele é dois campos na frequência ω1 que geram o harmônico na frequência 2ω1. Então, representa aqui ó, o campo 1, né, os dois campos que estão sendo misturados para gerar o campo que tá lá na saída, tá bom? É assim que é essa convenção, tá bom? E esse cara aqui, basicamente, então, ele vai me dar qual que é a amplitude da componente da polarização não linear que está oscilando na frequência 2ω1. Se você fizer a conta agora, como é que faz essa conta? Você vai lá e pega o X2 de 2ω1. Esse aqui não está tão longe, né? Aqui é o X2 de 2ω1. Você pega esse termo aqui, substitui nessa equação, determina quem que é o teu Q2, está aqui, ó. Tá bom? Então aqui é a tua suscetibilidade não linear calculada pelo modelo clássico. E assim você vai fazendo para todos os outros. Soma de frequência. Se você está interessado na soma de frequência, você quer calcular o P2 de ω1 mais ω2. Vai ser menos E X2 de ω1 mais ω2. Isso daqui vai ser igual a ε0 Q2. Aí você representa daquele jeito, ó. Se você está querendo gerar quem está saindo é o ω1 mais ω2, que está sendo gerado, ω1 mais ω2. Vindo de quem? Da soma, obviamente, de ω1 com ω2, amplitude do campo E de ω1, amplitude do campo E de ω2. Vai lá atrás, é a última vez que eu vou fazer. Pega essa aqui, ω1 mais ω2, esse x2, coloca lá na nossa equação, aquele cara, certo? Divide por ε0, está aqui o teu Q2 para o caso da soma de frequência. Para a diferença de frequência, você faz o mesmo procedimento, você vai obter esse resultado. E para a retificação ótica, você vai obter esse outro resultado aqui, tá bom? Então é assim que a gente, na verdade, faz esse tratamento, mostrando, é claro que estou mostrando aqui até o efeito de segunda ordem, porque, para falar a verdade, a paciência para fazer a conta acaba rápido. Bom, pessoal, então, finalizando aqui, ó, então como a gente está vendo, né, a gente pode ver aí através desses modelos clássicos, né, que a gente é capaz de encontrar essas polarizações, uma expressão para polarização que contém esses termos não lineares para os campos. Então a gente mostrou lá que usando o sistema do modelo oscilador harmônico, que acontece quando a gente tem alta intensidade, o que leva a que o campo interatômico seja da ordem do campo da radiação, a gente viu que a gente mostrou a primeira ordem e mostramos até a segunda ordem. A gente não continuou a conta, né, para mostrar a terceira ordem, mas vocês já devem ter percebido que é isso que vai acontecer. Então a gente observou, a gente demonstrou aqui que de fato aparece essa expansão da polarização desde que eu possa usar a tal da teoria da perturbação. Ou seja, o campo da radiação é da ordem do campo interatômico, então eu ainda estou no tratamento em que aquele termo anarmônico ele é menor do que o termo harmônico e aí as coisas ainda passam a funcionar. Então, portanto, né, usando esse tipo de expressão aí que eu acabei de falar aqui para vocês, a tal da expansão da polarização, que a gente demonstrou classicamente que ela é válida, que ela faz sentido, se a gente colocar essa polarização que contém esses termos não lineares aí na nossa equação de ondas, a gente vai poder estudar os efeitos não lineares. Lembrando, né, que o lado esquerdo aqui seria a propagação da luz no vácuo e o lado direito, então, da alteração da luz com a matéria. Aqui, do jeito que está escrito aqui, tem tanto os termos lineares, P1, quanto os termos não lineares, P2, P3 e assim por diante. É claro, né, gente, que muitas vezes a gente não precisa, dependendo do que você for fazer, resolver toda a equação de onda considerando as não linearidades aí para entender os efeitos não lineares. Basta a gente olhar para as polarizações não lineares que a gente está estudando, né? E pelos próprios termos de polarização não linear, muitas vezes a gente já consegue entender os processos não lineares que a gente está interessado, como a gente acabou de ver. Por exemplo, lá, se você pega o P2,
e você está interessado na geração de segundo harmônico, você já consegue compreender o efeito do oscilador da geração de segundo harmônico apenas olhando para o termo de segunda ordem, tá bom? Para acabar, diferentes termos da nossa polarização não linear estão relacionados a diferentes respostas aí da interação da luz com a matéria. Então, o Q1 está relacionado aos processos de ótica linear, absorção linear, refração linear, birrefringência e assim por diante. O Q2, geração de segundo harmônico, retificação ótica, soma e diferença de frequência. Q3 está ligado a processos, por exemplo, de geração de terceiro harmônico, efeito querótico, né? Absorção de 2 fótons, mistura de 4 ondas, como a gente vai ver mais para frente aí no nosso curso. Bom, pessoal, por hoje o que eu queria falar para vocês era isso. Então até a próxima aula.